E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Imagina você acreditando que Deus vai mandar cometer assassinatos. Imagina que você ouviu ali desde criancinha que matar uma pessoa, um pecador, né? Matar um pecador não é um crime, mas é um ato de misericórdia. Agora, pensa que essa doutrina ela não ficou só no papel. Pois é, né? Ela foi colocada em prática e várias pessoas morreram, né? Várias famílias inteiras foram destruídas, irmãos foram assassinados, né? Irmãos mataram irmãos, pais ordenaram a morte de parentes, pois é. Algumas crianças cresceram assim, assistindo execuções, né, serem explicadas aí por uma vontade de Deus. E aí, anos depois que tudo isso aconteceu, né, a mesma família voltou aí para as notícias, né? O que será que aconteceu, né? Só que essa família não voltou aí para as notícias por conta de um profeta assassino, né? Agora voltou ao noticiário por conta de alguns cartéis mexicanos. Pois é, a gente vai contar hoje a história da família Lebaron. Essa aí com certeza foi uma das famílias mais influentes e também das mais violentas da história do fundamentalismo mórmon. O que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre o fundamentalismo? Esses grupos fundamentalistas, eles são grupos que romperam com a igreja, né, vamos dizer assim, a igreja maior, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, a igreja do Brigham Young, que seguiu hoje, né, a igreja aí do Dale H. Oaks, né, então essas igrejas, elas romperam, né, anos atrás, desse grupo principal e criaram suas próprias igrejinhas, mas ainda se declaram mórmon, né, igualzinho à igreja lá do Joseph Smith, só seguiram um outro rumo. Então, por exemplo, a maior parte dessas igrejas fundamentalistas mórmon, elas mantiveram algumas doutrinas como a poligamia, né, entre outras doutrinas aí do início da igreja. Mas, enfim, a gente vai distinguir aí essa igreja da igreja principal e vamos contar essa história direito, né? Essa história ela começa lá bastante tempo atrás com o nome do Ervil Lebaron. Ela começa lá em 1890. Nossa, vamos tentar situar. Joseph morreu em 1840, Brigham Young morreu em 1877, então olha só, bastante tempo depois. 1890 é aquela época do bafafá ali do Wilford Woodruff cancelando a ideia da poligamia dentro da igreja, né? O manifesto. Opa, já nos situamos aqui. Bom, oficialmente a igreja Sud estava abandonando a prática da poligamia, né? Não que todo mundo tivesse seguindo essa nova norma, né? Mas oficialmente, no papel, era isso que estava acontecendo. Cancelou, parou com a poligamia agora, né? O Wilford Woodruff está mandando. Só que nem todo mundo aceitou nessa decisão, né? Muitos membros, eles acreditavam que Deus jamais podia mudar um mandamento eterno, porque a poligamia era um mandamento eterno. Nossa, isso ficou muito claro. Quem tem dúvida, vai assistir nossos episódios sobre a poligamia, que vai entender melhor. Mas então, né, muitos desses membros falaram, não, cara, nada a ver, isso aqui é um mandamento eterno, Deus não vai revogar isso aqui. Né? Então, esses dissidentes, né, dissidentes são as pessoas que abandonaram a igreja, né, os famosos apóstatas. Né? Então, esses apóstatas, eles
ficaram conhecidos como os Mormons fundamentalistas. A gente tem até um episódio específico sobre Mormons fundamentalistas, né? Para entender melhor a história deles. Bom, muitos deles não ficaram nos Estados Unidos, né? Alguns deles foram para o México e fundaram, né, algumas colônias pequenas lá de Mormons e viveram lá, né? Então eles estavam longe do governo americano, longe dessa norma aí do casamento monogâmico, né? Longe da imprensa, longe das autoridades, né? Então eles podiam continuar praticando o casamento plural tranquilamente, né? Bom, vamos voltar lá para Utah, né? Então em Utah, 1923, então alguns anos aí para frente, nasceu um carinha chamado Joel Franklin LeBaron, né? Então o Joel LeBaron nasceu em Utah, na igrejinha Mormon normal, 1923. A família dele se mudou para a colônia Juárez, no México. Estavam levando a vida Mormon normal, né? Sud, seguindo todas as normas certinho. Só que as coisas mudaram lá em 1930. O que aconteceu? A família conheceu um tal de Joseph Musser. Ele era um dos principais líderes do movimento fundamentalista lá no México. Conheceram o Musser ensinava que a igreja original de Joseph Smith tinha o princípio da poligamia e eles abandonaram, né? Começou a ensinar para eles. Os LeBaron, eles gostaram dessa ideia e aceitaram esses ensinamentos aí do Musser. Então, em 1944 veio uma consequência disso, né? Toda a família foi excomungada lá da igreja original, Sud, lá de Utah, né? Por estar praticando o casamento plural. Bom, durante mais ou menos 11 anos, eles foram ligados a uma igreja chamada Apostolic United Brethren. A gente tem episódios sobre todas essas igrejas, né, derivadas do mormonismo. Aqui também, né, essa Apostolic United Brethren é outro grupo fundamentalista mormon também. Só que não ia durar muito tempo, né, nessa igreja. Então, em 44 ele estava lá nessa igreja. Em 1955, o Joel LeBaron decidiu uma coisa ousada aí, né? Ele resolveu fundar a própria igreja, né, com 2 irmãos dele. Então, ele resolveu chamar essa igreja de a Igreja do Primogênito da Plenitude dos Tempos. A gente tem um episódio sobre essa igreja também, né? O Joel, então, ele falou que ele tinha autoridade do sacerdócio, né, para criar aquela igreja, né? Ele chamou os seus seguidores, né? Ele falou que ele era o verdadeiro sucessor do Joseph Smith também. A maior parte da família dele aderiu a essa igreja, né? Então ele estabeleceu a igreja ali nessas colônias ali do norte do México. Estavam vivendo lá, isolados também, né? Praticando a poligamia também. E eles estavam esperando o fim dos tempos, né? O mundo ia acabar. Eles acreditavam nisso, né? De que eles estavam restaurando o evangelho, né, para a segunda vinda de Cristo, que estava bem próxima. Só que tinha um problema, né? O Joel, esse Joel LeBaron, ele tinha um irmão chamado Ervil. E o Ervil, ele acreditava que Deus tinha escolhido ele para ser o profeta da igreja e não o Joel. O problema podia ter ficado aí, né? Só nessa questão aí de revelação, mas virou um problema aí bem pior do que isso, né? Em 1967, o Joel expulsou o Ervil da liderança da igreja dele, né? Então o Joel criou essa igreja junto com os irmãos dele. O irmão Ervil achou que ele próprio que devia ser o profeta da igreja, criou um rebuliço lá, o Joel expulsou ele, beleza. Na maior parte das outras igrejas, provavelmente isso aí ia virar uma nova divisão religiosa e ia criar um novo grupo, né? Só que não foi o caso aqui dos LeBaron, né? Isso aí significava guerra, porque o Ervil ele não queria perder essa autoridade dele, né? De acordo com o Ervil, o Deus falava diretamente com ele, né? E se Deus estava falando, ninguém podia discordar. Quem é o Joel na fila do pão
para vir dizer que ele é o profeta quando Deus me disse que sou eu, né? Então, quando que o Ervil foi expulso da igreja do irmão? 1967, né? 68, 69, 70, 71, 72. 5 anos depois, o Ervil rompeu de vez com o irmão dele, o Joel, e formou então uma nova organização. E agora, essa nova igreja é a Igreja do Primogênito do Cordeiro de Deus. Nome bem parecido, né? A outra era a Igreja do Primogênito da Plenitude dos Tempos. Esse aí do Cordeiro de Deus. Não era um grupo muito grande, né? Mas era extremamente fanático. O Ervil começou a ensinar aí nessa igrejinha dele algumas doutrinas do mormonismo lá do início, incluindo a expiação de sangue. A gente tem um episódio sobre a expiação de sangue, e na história a gente viu que essa doutrina aí bem polêmica, né? Alguns membros dizem que era só uma metáfora e tal, mas no caso aqui do Ervil LeBaron, essa doutrina ela foi interpretada literalmente. É uma explicação, uma justificativa religiosa para você poder cometer homicídios, né? Então, tá matando em nome de Deus. O Ervil acreditava então que alguns pecados eram tão graves que não tinha como ser perdoado se não matasse a pessoa, né? Então, na prática, a pessoa tinha que morrer. Então, o Ervil, né, como um profeta de Deus, né, recebendo revelações, recebeu uma listinha de pessoas que precisavam morrer. E o primeiro nome dessa lista, quem adivinha? Joel LeBaron, né, o próprio irmão dele. Então, em agosto desse ano, né, de 1972, o Joel, o irmão dele, estava em Ensenada. O Joel estava no carro, né, tinha um filho pequeno dormindo no carro, e chegou um seguidor aí do Ervil, um tal de Daniel Jordan, chegou, sacou a arma, atirou na cabeça do Joel. O Joel morreu na hora. E depois dessa morte, qualquer coisa, qualquer oposição ao profeta, né, o profeta Ervil, seria considerada apostasia. E a gente já sabe que apostasia, para ele, significava sentença de morte. Então o Ervil organizou vamos dizer, a liderança dele, né? A liderança era o esquadrão de execução. O Ervil tinha uma lista das pessoas que deveriam morrer. Nessa lista tinha alguns líderes religiosos, ex-seguidores, né? Gente que resolveu sair da igreja dele. Olha só, você tem que ser da igreja dele e se você sair, você vai sair com os dois pés. Familiares estavam na lista, né? Alguns parentes, alguns concorrentes, né? Então outras igrejas, né? Tinha algumas pessoas que estavam nessa lista também, e qualquer pessoa que desafiasse a autoridade do Ervil, na verdade, né? Entre as pessoas, né, mais conhecidas dessa lista que foram assassinados, está o Rulon Allred. Esse Allred, ele liderava aquela igreja, era o líder daquela igreja Apostolic United Brethren, né, que foi a primeira que eles se subdividiram. Na verdade, esse Allred, ele era considerado por muita gente como o principal líder do fundamentalismo mormon, né? Ele foi um dos primeiros a resolver sair da igreja lá na época do Wilford Woodruff e continuar seguindo a lei da poligamia. Então, em 1977, duas mulheres estavam disfarçadas, chegaram, pegaram uma arma e atiraram no Rulon Allred, que foi morto ali na hora. As autoridades fizeram uma investigação, né, concluíram que o crime tinha sido ordenado pelo Ervil LeBaron. Ele foi preso, mas mesmo preso ele ainda continuava exercendo bastante influência sobre os seguidores da igreja dele, né? Então ele estava lá na prisão, mas continuava escrevendo algumas páginas, alguns documentos de um livro, né? Inclusive um livro chamado The Book of the New Covenant, né? O livro dos novos convênios. Nesse livro tinha uma mistura ali de algumas novas revelações do Ervil, também algumas interpretações da Bíblia, algumas regras internas da igrejinha deles.
E também uma lista de nome, né, de pessoas consideradas traidoras que deveriam morrer. E imagina, o cara na prisão ainda fazendo lista de morte. O Ervil faleceu em 1981, mas os seguidores dele continuaram, né, seguindo os ensinamentos dele. Teve uma nova onda de assassinatos em 1988, olha só, eu já tinha nascido. Esses assassinatos foram chamados de os assassinatos das 4 horas, né? Ficou famoso esse evento. Só para ter uma ideia, quando o Ervil organizou a igreja dele, ele teve essa comunidade, ela era baseada no medo, né? Tinha que ter aquela obediência absoluta. Qualquer pessoa que questionasse ele estava questionando Deus, né? Isso significava pôr a própria vida em risco. O Ervil teve 3 esposas, né? Algumas delas adolescentes, e ele teve mais de 50 filhos. Essas famílias dele, né, essas mulheres, os filhos, estavam vivendo ali entre o México e os Estados Unidos, né? Os filhos dele cresceram ouvindo que o pai deles era o profeta verdadeiro, né, do mundo. Essas famílias, elas se mantiveram em uma comunidade excluída, bem distante, né, da civilização. Então isso facilitava, por exemplo, para continuar aquela mesma coisa, né? As mulheres, elas não podiam fazer nada, né, não mandam nada. Os homens, eles até mandavam, mas eles tinham que ter uma lealdade assim cega, absoluta do profeta novo da igreja. Era exercido em cima de todos os membros um terror psicológico bem grande, né, e eles também tinham pouco contato com o mundo exterior, né, então isso aí ajudava para esse grupo ficar isolado e continuar seguindo as mesmas diretrizes, né, lá do início. Algumas pessoas conseguiram escapar, né, entre elas teve uma Susan Ray Schmidt. Ela escreveu um livro, né, falando sobre a vida, como a vida era nessas comunidades. Para quem tiver curiosidade para ler o livro, é da Susan Ray Schmidt, His Favorite Wife. Também tem uma Irene Spencer que publicou o livro Shattered Dreams e depois um outro livro chamado Cult Insanity. Teve a Ruth Warner, que era filha do Joel. Ela escreveu um livro chamado The Sound of Gravel. Estava contando como é que era a infância dela dentro dessa comunidade. Bom, voltando ali na história do Ervil, né? Ele tinha sido preso, mas ele sempre conseguia escapar das condenações, né? Condenação tipo pena de morte ou, né, prisão perpétua. Então ele ia preso, mas conseguia fazer um esqueminha, era liberado, né? O Joel, o irmão dele, foi assassinado, né? Ele chegou até a ser condenado, mas depois essa condenação foi anulada. Tiveram outros crimes, né, que ele foi investigado, também não estava dando nada. Até o assassinato do Rulon Allred. Daí sim tiveram mais provas, as provas ficaram, né, acumuladas e não teve jeito. Aí ele foi preso mesmo, e aí que ele pegou prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Quando ele morreu na prisão, né, que a gente comentou, 1981, ele tinha só 56 anos, ele morreu de ataque cardíaco. E como a gente comentou, né, a comunidade religiosa dele continuou mesmo com o falecimento dele, né, teve aqueles crimes, né, o que aconteceu? Em várias cidades diferentes, no mesmo horário, né, uma facção ali do grupo do Ervil executou várias pessoas que estavam lá na lista, né, os nomes estavam lá na lista. No mesmo horário, todas as pessoas foram assassinadas, né? Por isso que ficou conhecido como 4 O'Clock Murders, os assassinatos das 4 horas. As pessoas mortas eram todas ex-membros dessa igreja aí que foram considerados traidores. Com essas novas mortes, ali em 1988, a polícia começou a entender, poxa, cara, eu não acredito que esse Ervil ainda está influenciando as pessoas mesmo depois de morto, né? Já fazia 7 anos que o cara estava morto e ainda estava tendo morte daquela lista que ele fez, né? Gente fanático da religião dele. A polícia começou a fazer uma busca, conseguiram encontrar muitos desses membros aí fanáticos e foi uma nova leva de gente presa. Só que ainda não está no fim dessa história.
O cara não tinha 50 filhos? Pois é, né? Então já aconteceu de tudo nessa família aí, né? Alguns continuaram nessa comunidade polígama, outros abandonaram, né, o fundamentalismo mórmon, outros foram para o cristianismo, alguns foram fazer qualquer outra coisa, então alguns se tornaram aí narcotraficantes, né? Pois é, esse lugar aí do México chamado Chihuahua, que era o local onde essa comunidade morava, se tornou ainda uma das áreas mais violentas do México, né, com vários cartéis disputando, né, essas rotas internacionais de drogas, sequestros, extorsão. E sempre que o tráfico de drogas estava nas notícias, tinha um sobrenome lá, né? Vamos ver quem acerta? Pois é, Le Baron. Só que dessa vez eles estavam entre as pessoas que morreram. Em 2009, teve o sequestro e assassinato de um tal de Benjamin Le Baron. Daí, por conta desse assassinato, a família começou a denunciar publicamente, né, esse crime organizado. E essa história ficou pior lá em novembro de 2019, olha só, bem recente, né? 3 mulheres dessa família Le Baron estavam viajando, né, com uma van ali por Chihuahua, né, no México. Estavam dentro de uma van com 14 crianças, estavam a caminho de um casamento, quando parou um grupo de traficantes armados, né, e atiraram e tacaram fogo ali nas vans, né. 3 mulheres, 6 crianças morreram, né, algumas crianças sobreviveram, correram para o mato e tal. E essa história toda aí é triste, né? Quando a gente olha para essa saga aí dos Le Baron, quando lá no começo era uma religião super fanática e hoje em dia, 2019, eles sendo destruídos, massacrados, né, mortos aí por um grupo de narcotráfico, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que perceber que essas ideias, elas não surgiram especificamente com o Ervil Le Baron, né? Ele teve o irmão dele, antes teve aquele Rullo, né? E antes teve o Joseph Smith. E todos eles tinham ensinamentos muito parecidos, né? Obviamente o Ervil Le Baron levou para um sistema bem mais drástico, né? Mas e Joseph Smith? Não tinha o batalhão dele, os Danitas? Não tinha as pessoas que ele queria exterminar? E o Brigham Young, então? E foi o Ervil Le Baron que criou essa doutrina aí da expiação de sangue? Não foi, né? Foi o Ervil Le Baron que começou com essa ideia de dizer que é o povo escolhido? A gente tem que analisar bem onde começa o fanatismo, né? E esse isolamento, olha só, esse isolamento e fanatismo acontecia já na época de Joseph Smith. Pessoal, eu sei que esse é um episódio bem pesado, né? Mas fica aí pra gente entender a conexão que tem entre religião, fanatismo, violência. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.